Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Thiago, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas esses últimos tempos eu tenho pensado bastante e resolvi gravar um vídeo, né? Gravar um vídeo aqui para vocês. Espiritualidade me chamou, alguma coisa me chamou aí. E hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês. Hoje não vai ser um vídeo de signo, vai ser um vídeo de tiragem de pedras. Então você vai aquele mesmo esquema, você vai mentalizar, né? Você vai dar aquela mentalizada olhando entre as pedras pirita, jaspe vermelha e quartzo azul. Então você vai para o vídeo, mentaliza aquele processo que você já conhece. Eu tô sentindo que essa daqui tá me chamando, tô me sentindo que essa outra tá me chamando. Vai lá. Eu já embaralhei as cartas, tá bom? Então pensa direitinho. Se quiser pausar o vídeo, pode pausar. Que essa mensagem é pra você, tá? Não sei o que especificamente. Aí. Eu não sei a especificidade. Ai, eita, eu tô enrolado. A especificidade, acho que é isso. Eu não sei o que vai ser o vídeo, de qual assunto que ela vai abordar, tá? Que as cartas vão abordar. Eu vou tirando e a gente vai descobrindo. Porque às vezes eu posso falar, é assunto amoroso, mas vai ver que não é. Ver que as cartas querem falar outras coisas. Mas a gente vai tirando e nós vamos descobrindo. Certo? Beleza, eu vou deixar as outras duas aqui. Vou começar com aquela primeira ali, que é a pirita. Tá, deixa eu ver onde é que eu coloco essa carta aqui. Vou colocar bem aqui. Aqui uma. Aqui a outra. Vou botar a pedrinha bem aqui. E vamos lá. Já embaralhei. Então, tarô, do que nós estamos? Quais são as energias? Carta da Lua. Tá? Deixa eu botar aqui para você ver. A Lua. Nós podemos estar falando de situações. A energia principal, que pode ser que você que tenha escolhido essa pedra. A gente pode estar falando de um medo. Pode. A gente pode estar falando de alguma intuição sua, aquela coisinha que deve estar falando para você alguma situação. Pode. Tipo, você tá vendo algo, mas do tipo, não sei, tô tendo uma sensação estranha disso daqui. Então a gente pode estar falando disso aqui. Tá? Vamos ver a próxima carta. Carta da Lua. Já caiu aqui, ó. A Imperatriz. Deixa eu só fazer um esquemazinho para me colocar para vocês estarem vendo as cartas como eu fazia antes, né? Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer no ao vivo porque antigamente tinha um programa para pausar, mas eu tô vendo aqui que não tá tendo. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Onde é que era mesmo que eu via isso aqui? Eu tô tentando lembrar, porque faz tanto tempo. Nossa, faz muito tempo que eu não mexo nesse programa aqui. Peço até desculpas. Acho que eu achei. Aqui, ó. Isso, 180. Pronto, agora ficou melhor para você visualizar a carta. Então tá aqui, a carta da Lua foi a primeira e a carta da Imperatriz foi a segunda. O que eu tô sentindo nessas cartas aqui é que essa pessoa, ou você que tenha escolhido esta situação, a gente pode estar falando de uma gravidez? Pode. A gente pode estar falando de um desejo de gravidez? Pode. A gente pode estar falando de... Eu tô colocando as situações porque é uma leitura geral, né?
Então, vai ressoar com o seu momento, porque é uma leitura que abrange várias energias, tá? Podemos estar falando de uma gravidez? Podemos. Podemos estar falando de um sonho que quer se realizar? Sim. A gente pode estar falando de uma pessoa que pode ter começado alguma coisa, algum negócio, e está em dúvida se vai haver crescimento? Também. Nós podemos estar falando de um relacionamento que começou? Sim. Nós podemos estar falando de alguma coisa que está indo bem, mas que a pessoa pode ter uma dúvida. Pode estar ali, pode ter acontecido alguma situação que tenha ficado um pouquinho tenebroso. Ou que tenha, tipo... Ou a pessoa acha que tá indo muito bem, alguma coisa pode acontecer, que isso gera insegurança. Ou podemos estar falando de alguma coisa que está indo... Que ainda não começou a ir bem, mas... Que pode estar indo bem, mas a pessoa tá ali... Tem uma desconfiança. Algo... Desconfiança. O que tá acontecendo aqui, Tarô? Fala pra mim. Ó, caíram 2 cartas, mas eu vou querer só uma, tá? Só uma carta. Ás de ouros. Ás de ouros. Como eu falei, alguma coisa começou. Isso aqui é certo. Começou alguma coisa e a pessoa pode estar tendo alguma dúvida sobre isso. Pode ser um novo relacionamento, um contrato novo. Me explica essa lua, Tarô. Me explica essa lua. O que essa lua tá fazendo aí? Que medo é esse? Que desconfiança é essa? Que desconfiança é essa? É muita desconfiança, né? Pra cair 3 cartas. Que desconfiança. 9 de copas. É aquilo que eu já suspeitava. Aqui a gente pode estar falando de uma insegurança. As coisas estão indo bem, bem até demais. Ou que possa ter um grande potencial, mas que alguém tá desconfiado. Tipo, tá bem demais pra ser verdade. Tá bom demais pra ser verdade. Tá bom demais pra ser verdade. Aquela desconfiança, sabe? Me dá a terceira carta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tarô. Rainha de espadas. Ah, tem alguma pessoa no meio. Alguma pessoa aqui. Nós podemos estar falando de uma pessoa extremamente racional. Podemos estar falando de uma pessoa rígida. Alguém que não leva desaforo para casa. Uma pessoa... Eu não acho que seja essa pessoa que esteja falando que eu tô falando aqui. Você, por exemplo, você que escolheu a carta. Eu tô sentindo que aqui é uma pessoa no qual você tá desconfiado. Ou você tá desconfiado que essa pessoa a qualquer momento pode aparecer e dar esse corte, ou uma parceria e essa pessoa esteja lá. Quem seria essa rainha de espadas? O Papa. Nós estamos aqui falando de alguém. Pode ser um relacionamento, pode ser um casamento, pode ser você mesmo, os seus sentimentos, pode ser contratos, finanças, mas é o seguinte, alguma coisa está indo muito bem aqui, tem tudo para dar certo, mas existe uma pessoa extremamente, não é dizer que ela é rígida, mas ela é aquela pessoa que ela tem os costumes dela, ela tem os valores dela e ela não abre mão. Por exemplo, suponhamos que você esteja num trabalho e você é uma pessoa que quer dar vem com uma nova ideia, quer dar um novo gás pro trabalho. E aí você tem uma ideia super legal, super bacana,
alguém vem e fala só o seguinte: não, mas esse aqui vai contra as normas da empresa. Ah, não, mas aqui a empresa não tolera isso. Ah, mas na minha formação eu não aprendi que era assim. Sabe aquela pessoa assim que vem pra cortar o barato? Pode ser que você tenha essa pessoa, pode ser você mesmo com os seus, digamos, demônios interiores, mas pode ser alguém que esteja disposta, ou você tem medo que aconteça isso. Porque essa carta do Papa tá me dizendo assim, do tipo, eu tô afim de uma nova, de me libertar. Eu tô vivendo uma fase nova. Sabe quando a pessoa se separa, tá vivendo uma fase nova da vida dela e tal? Tá indo tudo muito bem, poxa, tá legal, eu tô curtindo minha vida e de repente alguém fala assim, mas tu lembra de fulano de tal que aconteceu com ele? Aquela pessoa que você sempre falava, você sempre criticava e você tá fazendo igual ela. Aí você pensa assim, poxa, realmente eu falava muito isso dessa pessoa e eu tô agindo igualzinho, sabe? Toda essa empolgação, ela vai por água abaixo. Mas esse medo aqui, esse medo pode ser, eu tô desconfiado que essa pessoa pode ser você mesmo que que tem algum embate com a seu próprio inconsciente, a sua própria mente, mas também pode ser alguém que dá uma cutucadinha assim na sua cabeça. Principalmente nos teus princípios, naquilo que você preza. Me dá mais uma carta, tarô. Opa. 7 de espadas. 7 de espadas. Debaixo desse 7 de espadas. O que vem debaixo desse 7 de espadas? Cavaleiro de paus. Se for um relacionamento aqui, nós podemos estar falando de alguém que está prestes a ter algo com outra pessoa, tá? Porém, alguém tá alertando sobre essa pessoa. E aí aquela pessoa chatinha, aquela pessoa que vem e pode ser até o seu próprio inconsciente, sua própria intuição. E aí essa pessoa vem e tal, e fica falando, nossa, que pessoa chata, que não sei o quê. Que, como eu falei, pode ser você mesmo, mas pode ser outra pessoa te falando. E essa pessoa, ela tá te alertando, mas só que o jeito que ela fala, você não gosta. Você não curte muito. Porque ela pode falar justamente da espiritualidade, ela pode estar falando desse sistema no sentido de as coisas não funcionam dessa forma. Porque tem um medo. Eu acho curioso porque tá me dando a impressão de que você desconfia também. E talvez você esteja perdido, você não esteja vendo esta verdade. Essa pessoa aqui, esse cavaleiro de paus, me dá muita intenção daquela pessoa garanhão. Muita lábia. Muito conquistador. Lembra que eu falei a questão da gravidez? Pode ser que ele venha com esse papo de não, vamos ter um filho. Vamos ter alguma coisa nesse sentido. E aí você cai nesse conto do vigário, mas alguém tá te alertando aqui. Alguém tá falando, não, aqui não. Alguém tá te alertando aqui. Se for alguém de Áries, Leão ou Sagitário, abra o olho. Se for alguém de Gêmeos, Libra, Aquário também. A carta do 7 de espadas aqui tá indicando que tem uma armadilha. Para onde essa situação está levando esta pessoa? Gente, assim, se você não me conhece, eu realmente falo a verdade, tá? Aqui eu não enrolo, não. Meu tarô, ele não é
romântico, como alguns aí. Curioso, né? Saiu um casal no final ali. Dá mais uma carta desse casal aqui. Sim, torre. A torre. Tá me dando a impressão de... Primeiro, gente, vamos lá. Leve em consideração tudo aquilo que eu falei, tá? Se tô armando contra você, isso vai cair por terra. Isso é a primeira coisa que eu falo pra você com toda certeza. As verdades virão. A impressão que tá me dando... Tem um quesinho... Tem uma energia de... Tem alguma energia aqui de... Triângulo amoroso? Tem. Não é pra todo mundo, mas tem. Não é pra todo mundo, mas tem. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas cartas. Tá bom. Se for relacionamento, alguma pessoa que entrou num relacionamento ou ela tá vivendo a vida dela da melhor forma possível, a gente pode estar falando de uma pessoa que possa ter... Tá ali naquele momento propício, legal da idade. A gente pode estar falando de alguém que começou e tá tudo indo muito bem na vida dela. Tudo indo muito bem, mas ela tem essa desconfiança. Talvez essa pessoa desconfie que exista, que ela esteja num triângulo. Pode ser. Existe uma pessoa aqui que ela é muito enganadora. Essa outra pessoa, ela tá te enganando, ou você sabe que ela tá te enganando. E geralmente as tuas atitudes com ela faz com que ela procure outras pessoas. E isso daí vai cair por terra. Existe aqui uma situação de ou você descobrir, ou desse relacionamento que é só por enganação cair por terra. A mesma coisa é para quem abriu, que tá querendo saber de trabalho, de dinheiro e tudo. Tem tudo a ver. É só você trocar os personagens, é só você trocar as pessoas. Eu sinto que essa imperatriz aqui seja você. Alguma coisa começou, alguma coisa se iniciou. Essa rainha de espadas aqui, para alguns, é alguém. É alguma amiga que vai, te alerta, fala aquelas coisas e você às vezes fica chateado por ouvir algumas verdades. Mas essa pessoa aqui, ela que tá deixando... Ela tá no meio aqui. Ela que tá sustentando isso daqui. Se ela tivesse aqui, ela ia ser aquela pessoa que te acolheria e falava, tá vendo? Eu falei pra ti. Mas aqui, por enquanto, ela tá sendo aquela pessoa, como eu falei, chata, que fica ali cortando um barato. Porque esse daqui tá te enganando. Alguém tá te enganando. E essa pessoa pode estar te alertando. Como eu falei, pode ser sua intuição? Pode. Pode ser alguém? Pode. Mas essa pessoa aqui, ela pode ser uma pessoa conselheira, mas vamos supor que alguém que esteja num triângulo, aquela pessoa que fala assim, cara, te sai disso, isso daí não é pra ti, tu não é desse jeito, sabe? Só que aqui a tendência é de que toda essa situação caia por terra. Se for trabalho, como eu falei, às vezes a pessoa tá ali empolgada pra fazer alguma coisa. E aí eu falei naquela hora que essa pessoa aqui poderia ser aquela pessoa chata, que fala, não é assim que eu aprendi e tal. Essa pessoa, ela tá só te alertando porque lá na frente pessoas podem te enganar. Pessoas podem te enganar. Pessoas podem pegar a tua ideia e roubar a tua ideia. Ou pessoas que estão vendo esse teu crescimento querer usurpar também. Só que tem uma tendência disso cair por terra. Aqui é um alerta, mas aqui tá mais para relacionamento, tá? Eu vejo aqui que possa ter um triângulo amoroso. Essa carta da torre aqui, ela tá falando de tudo. Pô, Thiago, eu não tô no triângulo. Às vezes é uma pessoa que ela não encaixa bem comigo. Se essa pessoa não se encaixar bem contigo, alguém tá te alertando, alguém te avisou. Mas as verdades vão vir. As verdades virão. Olha só. Olha a carta que saiu aqui de conselho. Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. É hora da retomada. Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele.
aqui eu sinto que essa imperatriz começou a dar bons passos, mas ela tá com aquela desconfiança. Esse resgate do poder pessoal me dá muito a sensação de que ela tá indo para um lado errado. Apesar de aqui não ter empolgação, mas essa pessoa empolga ela. É um caminho de uma inocência aqui, eu vejo isso. E essa retomada aqui, alguns já possam ter já passado por isso, é a hora de você, beleza, já passou essa situação, é hora de você resgatar e voltar pra cá. Voltar a ser feliz novamente. 9 de copas. Voltar com essa felicidade própria novamente. Tá bom? É o que eu vejo aqui. É isso. É isso. Muito obrigado. Vamos lá para a segunda pedra, que é o... Qual é a segunda pedra? A Jasper vermelha. Deixa eu dar uma guardada aqui. Gente, eu tô meio enrolado. Pessoal, eu peço para você deixar o seu like, fazer a inscrição se você é novo. Se eu alcançar um número certo de inscrições, quem sabe, né? Eu volto a fazer as leituras que eu fazia aqui antigamente. Opa! Já senti muitas pessoas, eu acho, que escolheram essa parte aqui. Jaspe vermelha. Vamos lá. Primeira carta, energia principal da leitura. 2 de copas. Relacionamento. Pode ser um relacionamento que começou, um relacionamento, uma amizade forte. Nós estamos falando de amor aqui. Uma amizade que tá forte, aquela coisa, aquele momento onde tá tudo legalzinho. Tá bom. Então, depois disso aqui, o que tá acontecendo aqui, Tarô? O que tá acontecendo depois desse 2 de copas? O que tá acontecendo depois desse 2 de copas, Tarô? Não quer vir, não. Dois de paus. Temos um planejamento. Tá, me dá a carta do meio. Tá me dando a sensação de que alguém quer casar. Ou que planeja. O louco. Moleque, é engraçado. Alguém tá querendo, tipo, dar um passo aqui. Isso aqui é fato. 2 de copas, tô com alguém. 2 de paus. Planejamento, louco, vou me jogar. Vou me jogar. Bom, até agora que eu já vi grande parte da leitura. Certo. Clarifica esse 2 de copas aqui. Porque até onde tá esse louco eu entendi. Mas o tarô quer falar alguma coisa pra gente, né? Então vamos ver. Clarifica o 2 de copas. O que esse 2 de copas está aqui? O que ele tá querendo falar? O que ele tá querendo nos avisar? Página de copas. Beleza. Pessoal, aqui, esse 2 de copas, a gente pode estar falando de um casal que começou muito bem. Alguém é bem romântico aqui. Câncer, escorpião ou peixes. Uma pessoa bem romântica. Inocente. Pode ter surgido uma inocência aqui. Nós podemos estar falando de 2 pessoas que tiveram um filho. Porque a gente pode ver um casal com um pajem. Um pajem é uma criança, né? A gente pode estar falando de filhos aqui.
tenha surgido através desse relacionamento. Podemos estar falando de pessoas que estão planejando isso também, mas aqui me dá a sensação de ou alguém com filhos ou alguém que é extremamente romântico aqui. Daqui a pouco eu vou ver o que está acontecendo. A minha intuição está falando que é alguém com filhos. Ou planeja ter filhos, ou lá no começo, lá no namoro, começou tudo muito bem, tudo muito legal, e o Dois de Paus surgiu porque... Nossa, olha essa leitura, cara. Olha esse 9 de copas. Nossa, muito... O negócio aqui tá bom, hein? Muito amor. Vou até pedir logo a clarificação desse louco aqui, porque... O que tá acontecendo? O que está acontecendo? Olha, se você é uma pessoa que tá tipo assim... Se você é uma pessoa que tá nessa energia do Dois de Paus, se tá nessa energia do Dois de Paus aqui, é... Beleza, eu tinha falado em relação dos filhos, vamos falar lá. Se for uma pessoa que tá aqui com filho, planeja ter um casamento, planeja ter alguma coisa, eu vejo que tem uma tendência a dar certo. Só que o que tá me chamando a atenção aqui? No louco e no carro, os dois estão sozinhos. Não tem companhia. Aqui tem companhia, aqui tem companhia. Aqui não tem. E essas cartas aqui, elas não estão me dando a sensação de que... A sensação que eu tô tendo aqui é a seguinte. Vamos lá. A primeira é... Digamos que uma pessoa tenha vontade de ter filhos, como eu falei anteriormente. Tava tudo indo muito bem. E talvez essa pessoa vá lá e busque isso. Eu vou já tirar as outras cartas pra me ver se isso se caminha pra isso. Se for um relacionamento onde duas pessoas pensam em casar, namorar, fortificar mais isso, tem uma tendência de isso daí se concretizar, mas eu também preciso ver as outras cartas. Se nós estamos falando, nós também podemos estar falando de alguém que tenha tomado, que tenha tipo começado um estudo, que esteja começando uma viagem, tipo relacionou com a pessoa, de repente foi chamado para um concurso em outra cidade, foi chamado para um emprego em outra cidade, e aí ela tá indo na frente. A gente também pode estar falando isso. Só me... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Houve um planejamento. Houve um planejamento. A gente também pode estar falando de uma pessoa que possa ter... Pode ser solteira, tenha tido só relacionamentos passageiros e pequenos e agora ela tá buscando a felicidade dela. O que tem depois desse louco aqui, tarô? 5 de copas. Olha, olha. Ó. Olha aí. Olha quem tá indo embora. Aqui ele veio. Aqui tava tudo indo muito bem. E aqui... deu no pé. Porque se você é uma pessoa
que entrou aqui pra saber disso, estava tudo batendo, e você me perguntasse assim, Thiago, a minha situação tá assim, vai dar certo? Eu posso ir pra essa outra cidade? Eu posso pegar esse caminho? Ele disse que me ama, ele disse que, não, que ele vai ficar comigo e tal. Olha, eu não vou dizer que ele vai te separar de você. Mas que vai ter uma instabilidade, vai. Tá? Aqui tem muito uma energia de alguém que tá querendo tomar um rumo diferente, a outra pessoa meio que não tô gostando disso não. Clarifica 5 de copas. Agem de paus. É passageiro. É passageiro. Esse desentendimento aqui. Me dá essa última carta aqui, porque eu tô curioso pra saber essa história que ela... Tarô não tá me querendo me falar o que que tá rolando aqui. As de paus. Rei de paus. Com a clarificação final. Ah, olha isso. Olha isso. Família formada. É uma boa leitura. Se você escolheu esse deck, é uma boa leitura. Vamos lá. Há uma pessoa aqui, como eu falei, vamos lá para as clarificações. Eu tinha falado inicialmente sobre gravidez. Pode ser que uma pessoa aqui esteja planejando realmente uma gravidez, podia estar planejando um casamento e tudo isso. E essa pessoa, ela pode estar correndo atrás ou ela está se arriscando. Ela está do tipo, eu vou, eu sei que a pessoa não quer, mas eu vou. Ou pode estar ter do tipo, olha, cuidado e tal, mas a pessoa foi. Carro e o louco, que são 2 cartas de movimento. Alguém foi aqui. Alguém foi, sei lá, tentar engravidar, tentar por meios medicinais. Enfim, algum movimento foi feito aqui. E aí, quando a outra pessoa soube, ela ficou chateada. Só que é o seguinte, tem um final feliz aqui. Só que essa pessoa, ela tem que sair desse pajem para um rei. Porque a carta do 5 de copas, eu falei da agora que era uma instabilidade. Tá vendo que essa pessoa tá indo embora aqui e ela tá indo pra mesma direção ali. Pode ter uma discussão de passado, um jogar na cara do outro e tal. Mas eu tô vendo que essa pessoa aqui, ela fica assim, poxa, mas que bobagem. Ela pode ter ficado um pouquinho chateada, mas eu falei, é passageiro, porque pode ser um pontapé para essa pessoa aqui criar maturidade, criar coragem para encarar esses fatos, e aí sim ela atingiu o 10 de ouros. Família formada, né? Olha só, cara, as cartas, elas mesmo mostram pra gente aqui essa história. Olha isso, olha pra essas cartas aí e me fala se você tá vendo o que eu tô vendo. Eu vejo isso, uma situação onde... Mas alguém arriscou. Alguém botou o pé na estrada e aí... Só que a transformação de um ajudou na transformação do outro. Outra coisa também que eu vejo, se for em relação a emprego que eu falei, a outra pessoa ela foi. Agora sim, a gente também pode estar falando de uma outra situação aqui, que eu vou já explicar.
Vamos lá. Se a gente estiver falando de emprego, que é o que eu vejo também, aqui a pessoa ela foi para outra cidade, ela pegou um novo trabalho e essa outra pessoa aqui não gostou. Não gostou, começou a criar conflito bobo. Agora, pode ser que esse As de Pau com esse Rei de Paus seja a pessoa abandonada que brigou ou a outra pessoa, uma delas aqui. E com isso ela vai criar essa maturidade para alcançar esse 10 de ouros. Ou seja, alguém arriscou ir para um outro lado, tipo, vou renunciar, apesar de não ter carta de renúncia, mas tem carta do tipo, eu vou me arriscar. E aí esse risco tem um preço benéfico, que é o 10 de ouros. Buscar segurança financeira, buscar segurança emocional, o sonho realizado. Tem tudo disso aqui. Pode ser com essa pessoa ou pode ser sozinho. Para algumas pessoas, é com essa pessoa, porque essa pessoa ela vai passar por essa transformação. Existe uma ideia, existe um movimento do tipo, cara, meu momento é agora. E aí culmina nessa pessoa se transformando de pajem para rei. A gente pode estar falando de duas pessoas que se separam e lá mais na frente elas se reencontram adultas e aí sim transformem numa família, né? A gente também pode estar falando de duas pessoas que no passado eram bem assim, como eu falei, né? Sonhadores e tal, e de repente se juntam agora. Esse 2 de paus aqui, que aqui ficou um Ás, esse 2 de paus tá me dando a sensação de alguém que tinha alguns planos, só que não estavam alinhados com essa outra pessoa. E aí pode ter havido uma confusão aqui. Alguém, tipo, eu tô planejando em viajar, a outra pessoa foi. E aí pode ter criado um desentendimento. Uma leitura, eu tenho certeza que é alguém que largou tudo, foi em busca dos sonhos, e por mais que ela esteja passando por uma instabilidade, por um processo de luto, ela vai sair dali muito vitoriosa. Se ela tá com essa pessoa ou não, vai depender da energia e da sua situação. Mas ela vai... alguém vai sair muito maduro, muito seguro e do tipo, muito... Cara, eu passei por isso aqui, cara. Eu não tenho nada a perder. Eu tô muito bem. A mesma coisa pode ser para emprego, mas aqui tá mais para relacionamento. Aqui tá mais para alguém que tomou uma decisão de seguir um caminho e a outra pessoa não gostou e agora ela tá querendo meio que reatar e para eles viverem juntos. Ou que a outra pessoa do tipo assim, poxa, você tá fazendo isso, cria aquela confusãozinha besta, mas ela, a pessoa, ela se toca e ela foi um marco para ela desenvolver maturidade e agora os dois vão se dar muito bem aqui. Ou sozinho também, né? Às vezes a gente passa por situações onde a gente, sozinho, a gente consegue resgatar a nossa natureza. Olha só. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Justamente aquilo que eu falei. Essa pessoa, ela tem tudo para sair de um paus para um rei. Tudo. E quando ela atingir esta maturidade, ela vai estar pronta para colher os frutos dela, formar família, segurança e estabilidade financeira, né? Tá vendo que aqui ele já é um senhor já, né? Brincando com os filhos e tudo. Então, maturidade aqui pra mim é bem claro. Pode ser você mesmo passando por isso, pode ser a pessoa. Certo? É isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Lembrando que é uma energia geral, pode não ressoar para todos, mas espero que tenha ressoado para você. Certo? Agora nós vamos para a última pedra, que é o quartzo azul.
Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, tarô. Qual é a energia principal aqui? Nossa. Eu só quero uma carta, tarô. Só uma tá bom. Certo. 8 de ouros. Podemos estar falando de uma pessoa que tá indo muito bem. Ou uma pessoa que pode ser, ó, a gente pode estar falando de emprego, de trabalho. Relacionamento pode ser, mas tá dando muita. Quando eu vejo essa carta do 8 de ouros, me dá a sensação de alguém que tá, tipo, batalhando pela vida dela, tá ali, construindo o patrimônio dela. Me dá aí. Mas 5 cartas primeiro. Essa daqui. Não, assim não, tarô. Mais uma. Legal. 4 de paus. A sensação que eu tenho aqui é de que alguém que tá construindo a base dela. Carta do meio. Nove de ouros. Lindo. Lindo. Olha só. Saiu do 8, construiu a base, alcançou o 9. Se a gente estiver falando aqui de alguém que escolheu e tá tipo assim, nossa, meu emprego não tá legal, será que vai dar certo? Vai. Aqui nós temos uma vitória financeira. Ou que você já tenha passado por isso. Mas tem uma estabilidade financeira, autoestima elevadíssima. Existe uma base aqui, com muita luta. Essa pessoa conseguiu. Tá, eu ia tirar 5 cartas, mas eu quero ver o que tá acontecendo aqui. Cara, fica pra mim o 8 de ouros. 4 de copas. É. E o 4. Um enforcado. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas tá me dando uma outra sensação aqui agora. A Imperatriz. Ah, aí sim, aí sim. Beleza. Pessoal, pra quem escolheu essa carta aqui, podemos estar falando de relacionamento? Podemos. Mas eu não descarto a pessoa que ralou por muito tempo sozinha. Muito tempo. E essa pessoa, ela conseguiu muito. Só que o interessante aqui é que a sensação que me passa é que essa pessoa, ela precisou fazer alguns sacrifícios. Tipo, desmanchar uma parceria, tomar um novo rumo, para ela alcançar isso aqui. Se for um emprego, sabe aquele emprego chato, aquele emprego assim que... Às vezes uma pessoa, ela recebia muitos convites de emprego, mas ela nunca aceitava, porque, não, já me disseram que lá é chato. E aí ela só seguiu para isso quando ela viu do outro lado, enforcado. Porque até então tava tudo amarrado. Se for relacionamento, que eu acho que é para poucos, pode ser uma oportunidade ou de um relacionamento. Só que eu não tô vendo um relacionamento aqui. A gente pode estar falando de uma pessoa que tenha se separado e aí sim ela conseguiu a liberdade dela. Porque ela só conseguiu a autoestima dela se elevar quando ela viu de uma nova perspectiva. Enforcado. Deu uma pausa, cuidou da espiritualidade dela e aí sim. Me dá as 2 últimas cartas, tarô. O que vem depois desse 9 de ouros? A energia hoje até tá legal, né? A energia hoje tá legal.
Nossa, 10 de espadas? Acho interessante que sempre tava indo muito bem, mas assim, não, calma que eu não acabei. 10 de espadas. Eu preciso nem mostrar o 10 de espada, né, gente? Clarifica o 10 de espadas. Podemos estar falando de uma pessoa que tenha filhos, descobriu que estava grávida. Pode ser. Pode ser uma pessoa que, bom, a imperatriz ela tá grávida. Pode ser uma pessoa que pode ter ocorrido uma fatalidade aqui com alguém, pode. Nós também podemos estar falando de uma pessoa que conseguiu. Eu sei que hoje eu tô martelando muito nessa questão de criança, pessoal, assim, mas é porque Valete é ou é uma iniciativa bem ali, bem infantil, uma atitude infantil também, mas a gente também não descarta ser crianças, tá? Mas de qualquer forma, aqui a primeira coisa que eu vi é que por uma atitude infantil de alguém, a autoestima dessa pessoa do meio cai, tipo, ou ruiu ou vai ruir. Mas a segunda leitura que eu faço, que tá muito forte na minha intuição, é de que alguém teve que abrir mão de tudo isso aqui por conta de uma criança, por conta de um filho, sabe? Ou de uma perca. Se não, Thiago, eu não tenho filhos. Beleza, se você não tiver filhos e tal, a gente pode estar falando aqui que alguém vai tomar uma atitude infantil que vai ser muito ruim, tá? E é uma bobagem, assim, uma coisa. Mas se for tudo isso, vamos ver para onde está se encaminhando essa energia aqui. 10 de espadas, ó, 10 de espadas, ó, 10 de ouros. Três de ouros. A lua. Caraca. Ou essa pessoa tem medo dela não reconquistar tudo, a gente pode estar falando disso. Se você entrou com isso achando que eu não vou conseguir, eu falaria que você vai sim. Eu falaria que você vai sim. É porque você tá na energia da lua. Existem coisas que você desconfia mesmo. Mas assim, independentemente da leitura, eu vejo que é uma situação em que você tava muito bem mesmo, e de repente tudo mudou, ou vai mudar. Não tenha medo. Não tenha medo que as coisas vão dar certo. Só que é o seguinte, continua plantando. Continua plantando. Continua. Aqui o tarot falando pra você não parar. Confiar. Confiar. A situação, essa ideia de espadas com esse valete tá me dizendo que a situação não tá fácil, ou que tipo assim, pode ter até um arrependimento do tipo, o que eu fiz da minha vida? Mas que lá na frente você vai, essa aprovação, por mais que seja pesada hoje, ela vai ser boa no futuro. Olha aí. O passado pode fazer você resistir à mudança, ficar preso às lembranças, empaca a sua vida e impede sua felicidade. Eu acabei de falar. Continua acreditando. Não para. E por isso que eu falei, tem muito uma questão de arrependimento aqui. Alguém se arrependeu da situação. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fui para aquele... Por que eu tomei essa atitude? Não. Isso aqui é aprendizado. É igual o deck 2, só que o deck 2... Só que esse daqui tá falando tipo... Essa pessoa aqui, ela não tem... Ela tem muita força. Sabe por que ela tem muita força? Porque no passado dela... Aqui, ó. Ela lutou. Por mais que ela esteja ali nesse tédio.
Ela foi, ela lutou e ela conseguiu. Só que ela conseguiu depois que ela olhou pra uma... Ela teve um... Aqui a gente pode estar falando de uma situação difícil que ela passou. Ela do tipo, nossa, eu tenho que dar uma virada na minha vida. Ela deu uma virada e tudo se transformou. Mas de repente, aconteceu alguma coisa. Ou ela engravidou, ou uma atitude extremamente infantil de alguém possa ter colocado tudo a perder. A gente pode até não tá a gente pode até estar falando de uma pessoa que ela tá bem de vida, mas o mental dela, que é a espada, tá acabado. Então é a hora de você lutar contra os seus medos. O passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso às lembranças empaca sua vida e impede sua felicidade. Então não adianta você, tipo assim, é hora de você cuidar de você, confiar e seguir em frente. Eu vejo que você tem medo da mudança, isso eu vejo. Mas esquece um pouco, você já lutou muito pra estar aqui. Se for relacionamento, se for trabalho, não importa. O que importa é que você tem que recuperar essa autoestima aqui. Aí sim tudo vai dar certo. Repito, pode haver medo, pode haver desconfiança, do tipo, será que vai dar certo? Será que eu tenho esse potencial? Tem. Tem sim. Conte com os amigos. A gente nunca vai conseguir subir a montanha sozinho. A gente precisa de um mapa, de equipamentos, precisa de guias, precisa de paciência. E é o que talvez o seu passado esteja te empacando. Então é hora de você... Como assim você fez sacrifícios? Talvez... eu não vejo nem você fazendo novos sacrifícios. Eu vejo alguém que possa ter passado por um momento difícil e que possa estar desconfiado hoje, mas... talvez uma coisinha de nada tenha surgido essa insegurança. Não é o momento. Você tá quase para chegar lá. Olha que interessante. Aqui nós temos um 8, um 9 e um 10. Você está chegando lá, você está seguindo em frente. O que aconteceu ou o que vai acontecer não deveria te impedir, que você está quase lá. Quase alcançando realizando seus sonhos e seus objetivos. Certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por você ter assistido até aqui. Um super beijo e nos vemos na próxima. Tchau.